No terceiro episódio de hoje da série Disco Infinito, vamos ao ano de 1978. Olá vocês, diretamente, novamente, aqui da Gato Preto, essa simpática loja de discos, gibis, livros de literatura aqui de Guarapuava. E quando a gente vem pra cá, sempre para falar sobre coisas boas, né? E principalmente do universo musical. Na nossa série chamada Disco Infinito, hoje nós vamos para o ano de 1978, 40 anos atrás, para falar de 8 discos importantes para vocês conhecerem ou ouvirem novamente dessa década. Você sabe que na nossa série Disco Infinito, a gente sempre fala, a gente sempre escolhe, né, discos de anos terminados em 8. E o 8 deitado, ele parece o símbolo do infinito, por isso que se chama essa série Disco Infinito. 78 deu trabalho para a nossa equipe do Correio do Cidadão, né, aqui na TV Correio, não porque foi um ano ruim, ao contrário, porque foi um ano excelente de produção musical, principalmente fora do Brasil, né, discos lançados no mercado internacional. E foi difícil ficar somente com 8 discos. E claro, sempre a gente faz, né, dos 8, 4 discos produzidos aqui no Brasil e 4 produzidos fora do Brasil. E aí, né, nessa listagem, a gente acabou deixando de fora muita coisa boa. E eu vou fazer uma menção honrosa aqui, para depois vocês não reclamarem, né? E quem sentir que faltou algum disco importante, por favor, comente aqui nos comentários, né? Escreva aqui pra gente, no nosso canal aqui no Facebook, no YouTube. E aí a gente acabou deixando de fora, por exemplo, Rolling Stones, não foi possível colocar, The Police, The Clash, Ramones, Jorge Ben tem um disco muito legal em 78, AC/DC também ficou de fora, Black Sabbath, Elvis Costello, Judas Priest, Queen, Gal Costa, Genesis, a lista é bastante extensa. Mas o que ficou então? Vamos lá, vamos então para a nossa lista. Começamos com Van Halen. Em 78, essa banda norte-americana estreava no mercado fonográfico, lançando o seu primeiro disco de estúdio. Esse disco era legal porque o mundo da música passou a conhecer, né, pelo menos em registro fonográfico, a virtuosidade de um guitarrista chamado Ed Van Halen. O Ed estreava, ele não criou a técnica do two hands, né? Aquela que você toca com as duas mãos no braço da guitarra, mas ele popularizou demais essa técnica e utilizou em vários solos do Van Halen, de músicas importantes que a banda construiu ao longo da história. Né, em 78 ficou muito famosa, né, a faixa chamada Eruption e também a Atomic Punk. Então, duas faixas que eu destaco desse disco chamado Van Halen em 78. Indo agora para o mercado nacional, 78, um outro guitarrista também muito virtuoso, eu acho que um dos maiores da história da guitarra no Brasil, Pepeu Gomes. Cara que é um dos fundadores dos Novos Baianos, um grupo antológico também, muito importantíssimo. E em 78 ele estreava na sua carreira solo com o disco chamado Geração do Som. Esse disco é um disco instrumental, não tem nenhuma faixa cantada pelo Pepeu Gomes. Posteriormente ele viria a colocar sua voz em algumas músicas que foram inclusive temas de novelas da Rede Globo, né? Ele se popularizou bastante com alguns hits. Claro que as faixas instrumentais do Pepeu Gomes acabaram ficando com um público um pouco mais restrito, né? Porque é um tipo de música que não tem tanto apelo assim, mercadológico, digamos assim. O Geração do Som, eu destaco para vocês a faixa Malacacheta, que é uma que o Pepeu até hoje toca em seus shows. Voltando para o mercado internacional, vamos para uma banda de Nova York, liderada pela Deborah Harry, uma banda muito legal que já teve mudanças ao longo da história, até hoje está nativa, né? Que é o Blonde. Em 78, o Blonde lançava o seu terceiro disco de estúdio, um disco repleto de faixas importantes para a história da banda e do New Wave no Brasil. O Blonde é uma banda que começou punk, né? Depois migrou para o New Wave, até um chama de pós-punk, né? E eles lançaram em 78 o disco chamado Parolines, um disco muito legal, vale para vocês conhecerem também. Vamos novamente agora para o mercado nacional. Não é do rock, porque a nossa série Disco Infinito não fica somente ao rock, a gente também abre para outros estilos musicais. E um desses estilos
muito conhecido na voz e nas composições, Chico Buarque. Samba é um estilo que ele tocou bastante, ele toca até hoje, né? É um dos artistas que melhor se sai nisso, né? O Chico também é relacionado com a MPB, claro, né? E em 78 ele lançou um disco também que não tem um título, né? É somente Chico Buarque. Um disco muito bom, eu acho que dos 8 nesse programa de 78, talvez seja o melhor, assim, em termos de acabamento e de uma faixa até a outra. Esse disco tem, por exemplo, faixas políticas, digamos assim, que falam do contexto dos anos 70, caso de Cálice, cantada junto com Milton Nascimento. Belíssima essa música, a letra também tem duplo sentido, né? Temos também com tintas políticas, digamos assim, Apesar de Você, que muitos dizem que é um recado para a ditadura militar daquela época, e realmente teve ditadura para quem acha que não teve, né? Então é um recado ali, Apesar de Você. Tanto Mar, que é uma música que faz referência à Revolução dos Cravos de Portugal, que é cantada, tem um estilo meio de guitarra portuguesa, né, nessa música. Esse disco chamado Chico Buarque também tem algumas baladas, músicas românticas com letras bastante fortes, como o caso de Pedaço de Mim, que é uma música belíssima cantada com a Zizi Posse. Feijoada Completa, que é um samba alto astral, digamos assim. A Homenagem ao Malandro também, que é outra música muito legal. É um disco assim que eu acho que não tem nenhuma faixa com problemas, esse disco do Chico Buarque. Talvez seja o melhor da carreira dele, de estúdio. Voltando para o mercado internacional, vamos falar de uma banda que é sempre recorrente aqui na TV Correio, nesse quadro Clássico é Clássico, que é a banda alemã Scorpions. A banda alemã Scorpions, ela lançou vários discos ao vivo ao longo da sua carreira, uma banda que está até hoje na ativa, tem mais de 40 anos de atividade, banda formada no final dos anos 60 lá na Alemanha, e os fãs mais fervorosos de Scorpions consideram que eles têm 2 discos ao vivo fantásticos. Um é esse que eu vou falar agora, de 78, e o outro é de 85, que é o World Wide Live, que é um disco de uma fase mais pop do Scorpions, tem muitos hits, tem relação com a chegada do Scorpions aos Estados Unidos, nos anos 80, né? Mas em 78, quando ainda havia na banda um guitarrista muito excepcional, virtuosíssimo, que hoje continua em carreira solo, que é o Uli Jon Roth. Em 78 ele ainda estava na banda, inclusive foi o último ano que ele ficou na banda, e eles lançaram um disco chamado Tokyo Tapes, gravado a partir de resultado de uma turnê no Japão, né, como o nome diz, né, Tóquio, né? Mas é um disco duplo, inclusive, que marca, digamos assim, uma fase mais hard rock psicodélico da banda. Isso tem a ver com o Uli Jon Roth. Mas é um disco que eu recomendo, muito legal. Fica até uma disputa, né? Qual que é melhor, Tokyo Tapes 78 ou o World Wide Live de 85? Vocês decidem. Voltando para o mercado nacional, 78 também é o ano de Milton Nascimento. Milton Nascimento, grande cantor, as vozes mais bonitas da MPB. Em 78 ele ainda estava ligado ao Clube da Esquina, um conhecido movimento que reuniu artistas mineiros, né, lá de Belo Horizonte. E em 78 ele lançou o Clube da Esquina 2. É um disco que tem músicas belíssimas, como o caso de Maria Maria, que depois ficou imortalizada também na voz da Elis Regina. Inclusive a Elis Regina participa do Clube da Esquina 2. Ela também canta uma das faixas desse disco. Aliás, esse disco tem grandes participações. O caso de Lô Borges, Flávio Venturini, Beto Guedes, Boca Livre e a Elis Regina que eu acabei de citar. É um disco importantíssimo para quem gosta de música popular brasileira. Então recomendo também Clube da Esquina 2. Vamos agora para o nosso 7º disco, de 78, lançado por uma banda que também estreava, assim como Van Halen, né? Também estreava no mercado fonográfico em 78, o Dire Straits, banda liderada pelo guitarrista, vocalista e compositor Mark Knopfler. Ele tinha um irmão também que participava na banda na época. Em 78 eles lançaram um disco que tinha simplesmente o nome de Dire Straits, né? Mesmo caso do Van Halen, do Chico Buarque, né? De lançar discos que não tem assim um nome específico, é mais a banda. A grande faixa desse disco, e aquela que tornaria o Dire Straits uma das bandas mais conhecidas do mercado internacional, é o Sultans of Swing, uma banda que uma faixa
que vocês volte e meia escutam algum carro passando na rua, tá tocando essa música. Música swingada, né? Muito legal, cheia de solinhos de guitarra, de riffs, do Mark Knopfler. É um disco muito legal também para conhecer a história dessa banda que dava seus primeiros passos na música em 78. E fechando a nossa lista, aqui no mercado brasileiro, uma banda que está até hoje nativa, formada no final dos anos 60, talvez é a banda mais antiga em atividade no Brasil, já acho que tem livro de recordes, que é a Made in Brasil, banda formada em São Paulo, dos irmãos Vecchione. Em 78, eles lançaram um disco chamado Pauliceia Desvairada. Olha que título legal! Um título retirado de versos, né, da poesia brasileira. É o nome de uma das faixas do disco, eu destaco também essa faixa chamada Pauliceia Desvairada. E também a faixa Uma Banda Made in Brasil, que é uma faixa meio autorreferente, né, que fala da própria banda do jeito que eles fazem música. O Made in Brasil, uma banda paulistana surgida no bairro Pompeia, lá em São Paulo, berço de várias bandas de um tipo de rock feito em São Paulo. E esse disco de 78, porque a banda Made in Brasil, eles estão em atividade desde o final dos anos 60, né? Eles tiveram vários vocalistas, manteve a espinha dorsal com os irmãos Vecchione, tiveram participações também de outros músicos durante a banda e também passaram por vários estilos musicais, do blues até o mais pesado. E esse disco Pauliceia Desvairada, é um disco de assim, digamos, ele é mais puxado pro blues, algo assim mais com soul, uma coisa mais ritmada. E aí tem essas faixas legais que eu acabei de citar para vocês. Bom, fechamos aqui então esse ano 78 com esses 8 discos que a gente está, na verdade, recomendando para vocês ouvirem, ou quem já ouviu, ouvir novamente. E dê ideias, sugestões de discos legais também 78 que a gente não comentou aqui. Tchau!